transformar ocorrências minerais em riquezas minerais. Ponto. Então, eu queria colocar o seguinte, num tempo de escassez de capital, onde há uma bolha mineral no mundo, onde a maior empresa do mundo ontem teve 30% de queda nas suas ações. Glencore, né? Eu queria que o Lacerda colocasse o seguinte, essa mudança dentro dessa competitividade, segundo você, que isso vai afetar na prospecção e geração de novas minas no Brasil? Isso é uma. E, para complementar, que você falasse alguma coisa, que eu estou velhinho, e eu acho sempre o seguinte, já existe um código de mineração, que eu acho que o que o governo está fazendo, ele está acabando com o histórico do próprio código de mineração, que já tem profissionais, já tem todos os advogados, os técnicos que vêm acompanhando isso, e, de repente, eu não sei se isso é nos outros países, olha, vamos desligar, parou tudo, a partir de agora é tudo diferente. Só fazer colocações sobre isso. Veja rapidamente, a questão da primeira pergunta, o fato já existe hoje. A pesquisa mineral no Brasil está retroagindo, está voltando a estaca zero. Você, como geólogo, sabe que o número de desempregados, de engenheiro de minas, de geólogo, de empresas de mineração, de sondagem, estão fechando, e isso não é de agora, não. Isso já vem um pouquinho antes de 2013. Então, isso é uma questão. Agora, nós temos a nossa peculiaridade aqui. Quer dizer, está se tentando moldar um código, um marco, que eu, sinceramente, não vejo necessidade. Particularmente, eu não vejo necessidade nisso. Sinceramente, não tem. Quer dizer, melhorar, vamos melhorar. Quer dizer, eu não vejo um incentivo para o minerador nesse código. Qual é o incentivo que ele tem? Nesse marco. Desculpa. Mas qual é o incentivo que se dá para um minerador? Qual é? Eu não achei. Você achou, Sérgio? Incentivo? Até agora eu não achei. Então, ao contrário, só desestímulo. Como é que você vai conviver com isso? Nós temos aqui, ó, isso aqui é mineração, isso aqui é mineração, isso aqui tem tinta de mineração, vidro, tem água minerada. Como é que a gente vai viver daqui a uns anos se a gente não conseguir minerar? Vamos importar? Quer dizer, então, nós temos mesmo, como foi dito aqui, nós temos um país cheio de minério, mas a gente não consegue extrair, porque não tem incentivo, entendeu? Então, essa é a questão. E a outra pergunta que você falou... Isso é bom para os advogados, porque a gente vai criar novas ideias, novas teorias, mas é ruim para o mercado. O mercado é péssimo, nós vamos apagar uma memória. Quer dizer, os juízes que você vê ingresso judicial, tem muitos juízes que tem quase 70 anos de ingresso judicial, que tem juiz que não sabe. Aí vai pegar, aí tem jurisprudência, tem súmulas, tem todo um mecanismo para orientar. Você pega isso tudo, embala e joga no lixo. E começa tudo do zero. Quer dizer, imagina a dificuldade que você vai ter que explicar. Para advogado, que eu falo, é bom, que é horas de trabalho e tal, mas no fundo é ruim porque é uma insegurança jurídica. Você vai dar como é que você vai assessorar um cliente? Você não sabe como é que o juiz vai entender, Então, eu acho que isso é a grande perda. Quer dizer, a grande perda é o patrimônio histórico, cultural que a gente tem de mineração, tanto judicial, quer dizer, parte jurídica, parte técnica também, muitos relatórios, muitas coisas, muitas teorias que foram criadas, que vai começar tudo do ponto de vista de zero. Então, eu acho que há um prejuízo muito grande nisso. Feira. Então, pelo que eu entendi, inicialmente a lei ou a mudança do marco foi uma proposta do governo federal. Foi. E hoje esse monstro criado aí, que está gerando essa intensa discussão, até muito esclarecedora, é o Congresso, correto?
É a Câmara. A Câmara, Só a tá indo Câmara na Federal, só está passando na Câmara. Então, qualquer perspectiva de se mostrar essa realidade de que o marco existente hoje, com pequenos ajustes e o fortalecimento lá do departamento, faria com que a coisa se tornasse factível, o foco tem que ser em cima da Câmara. Hoje a Câmara que está mandando. A Câmara que está mandando. Está com a bola na mão. Nós temos meios certamente temos, de saber quem participa dessa comissão. Tem a comissão. Então, a pergunta que tem é como nós podemos atuar diretamente sobre isso. Porque não adianta, eventualmente, eu sei que isso aqui vai ser desdobrado em várias etapas, mas não adianta a gente estar falando, chegando aqui a um diagnóstico do processo, mas como atuar? O que nós vamos fazer e como? E a outra questão que eu não vi ser abordada aqui, e hoje em qualquer empreendimento, eu acho que, para mim, particularmente, eu sou da área elétrica, especificamente área nuclear, o maior risco de todos é o licenciamento ambiental, que hoje é uma coisa pavorosa, ninguém gasta-se um dinheirão, demanda um tempo absurdo, e eu não vi ser contemplado aqui na palestra, né? Então, eu queria ter uma ideia sobre isso. Bittencourt. Horta. O Bittencourt vai falar. Meio ambiente e sustentabilidade. A mineração, sempre nós trabalhamos com relatório do meio ambiente. A mineração não é da agora, meio ambiente. A mineração só se faz tendo meio ambiente. Por isso não se toca na parte de meio ambiente. Já está dentro da cultura. É evidente, está na cultura da mineração. Viu? Bittencourt. Eu tenho 50 anos de formado, formei ano passado, e nesses 50 anos, essa discussão que nós estamos tendo agora, isso é recorrente. Né? Isso nós estamos, sempre. E me lembra a mim uma frase de Roberto Campos, o grande frasista do Brasil, que dizia sobre esse assunto, né, de não se chega a nada, que nenhum discute, não vai a nada, que o Brasil estava atrasado no seu rendezvous com a modernidade. E nada mais broxante que um amante atrasado. Muito bem. Valeu. Foi Roberto Campos que disse. Fala sério. Sem atraso e etc., vamos em frente. Na verdade, o Código de Mineração tem sido adaptado e alterado ao longo do tempo. O próprio Lacerda, ao fazer a apresentação dele, mencionou uma lei 9604, que foi a que mais alterou mais recentemente o Código de Mineração, adotando critérios, inclusive burocráticos, condizentes com o desenvolvimento da burocracia de então. A Lei 7805 do licenciamento é uma adaptação do Código. Então, todos esses instrumentos vêm sendo criados. Há muito dispositivo burocrático e operacional na lei. Esses são os únicos dispositivos que demandam uma atualização, porque os princípios básicos da lei da mineração, que estão embasados nos princípios básicos da Constituição, esses não mudaram nunca. Nenhuma dessas leis mudou nada. Tá? Portanto, o Brasil tem sabido estar acompanhando esse desenvolvimento e os próprios poderes constituídos, executivo, legislativo, o judiciário, a sua forma, também, de maneira que agora, nesse marco regulatório, há
uma clara intenção de alterar aqueles princípios que vêm funcionando há mais tempo, desde há muito tempo, desde antes de eu nascer. Então você vê há quanto tempo. Então, pô, não chega a ser uma era geológica, mas beira ali, né? Uma coisa assim, tá? E, por outro lado, também, como o Carlos já me cochichou aqui para falar a respeito, a lei atual contém todos esses instrumentos para barrar o que se diz por aí que é o sentar em cima, etc. Esse sentar em cima decorre exclusivamente da falta de capacidade da administração pública de exercer com competência as suas funções. Então, o que acontece? O Carlos falou, tem 10 mil alvarás de pesquisa. Estão parados lá. Em outros tempos, havia muito mais. Então, se o princípio da prioridade é um princípio básico e que é inclusive democrático, porque iguala todo mundo, qualquer brasileiro pode ir lá pretender e requerer obter o seu título minerário. Se eu requeiro e o governo demora 20 anos para definir o meu requerimento, Pois é, aí é que está. Então, o sentar em cima não é do minerador. Né? Por outro lado, também, há uma outra coisa interessante que é todas as leis, todos os regulamentos estabelecem normas, etc., etc., no mais das vezes, inclusive de engenharia, no mais das vezes que não tem nada a ver com o ambiente geológico. Então, a geologia não tem compromisso com um quadradinho de 10 mil hectares. A jazida está ali. Então, requer-se mais de uma área para você cobrir uma geologia, que é aquilo que você vai buscar. Ali é que há a possibilidade de existir o que até então é substância mineral, depois passa a ser recurso mineral, e com o trabalho do homem, criando a riqueza, então, passa a ser uma jazida. Tá? Bom, mas, de qualquer maneira, essas propostas que existem aí trazem algumas alterações, que são de substância, e exatamente num determinado momento, como você falou, em que politicamente e ideologicamente o país está numa turbulência. Não é um momento propício para isso. Por melhor que seja alguma coisa que você altere, sempre deixará de ser boa. Porque haverá muito combate em torno disso. Tá? Agora, também para mencionar, esse marco regulatório tem dispositivos também sobre o meio ambiente, inclusive indicando que haverá constituição de grupos interdisciplinares no governo para estabelecer os critérios de aproveitamento sustentável de uma determinada região, com presença do DNPM e a quem é delegado o poder de decidir. Tá? Mas isso também é uma coisa que esses negócios de meio ambiente, etc., etc., não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com o ambiente, tem a ver com ideologias, pura e simplesmente. Então, você vai chegar lá, pode chegar, mas vai demorar sempre, né? De sorte que eu creio realmente que
essa discussão é interessante. O momento não parece oportuno para você ter uma coisa dessas. Haverá outros momentos. E a lei atual, olha, o Brasil é um país minerador. O Brasil é o maior produtor de minério de ferro, é um grande produtor de ouro, etc, etc. E é mais não sei o quê. Com que lei? Essa não é uma lei restritiva atualmente em vigor, né? Nem desencorajativa. Administra-se a lei de acordo com o que vai. Precisa mais de Dias Leites, isso precisa realmente. Tá? Eu acho que foi muito importante, acho que demos um pontapé inicial muito retomamos o projeto, retomamos a discussão, isso é muito importante. Tá? É bom lembrar que a mineração, alguns, né, dinossauros, alguns, mas é muito importante que esse país cresceu para dentro desse interior, nós expandimos as fronteiras de Tordesilhas, inicialmente por causa da mineração. Foi através da mineração que a gente foi buscando ouro, foi buscando diamante, foi buscando, e com isso a gente começou a avançar. Então, eu acho que e também não adianta eu ter um bem mineral. Eu me lembrava, quando eu estava lá no DRM, eu brincava muito com o pessoal, assim, eu tenho uma solução bacana para a gente fazer o Estado do Rio. Vamos fazer uma mina subterrânea, né, aqui dentro do Pão de Açúcar, e vender o nosso Guinness Pão de Açúcar, que vai se dar, é uma transformação de um bem que está aqui hoje, ele está lá, mas ele precisa de pesquisar, precisa de estudar, precisa de tecnologia. Eu concordo com a questão do CETEM, era um grande parceiro que a gente tinha aqui, principalmente para o pequeno minerador. O CETEM trouxe soluções para o Estado do Rio de Janeiro, no setor de argila de campo, no setor de pedras ornamentais lá de Santo Antônio e Pádua, trabalhou com os areais aqui de Seropédica. Quer dizer, e o detalhe importante, só no Rio de Janeiro, quando eu estava lá, pelo menos eram 1.200 pequenas empresas de mineração atuando aqui. Tá? Nós temos o registro mineral, que eu esqueci o nome lá do registro, que era uma coisa muito interessante, que eu recebia pilhas desse tamanho para autorização, e isso era cada um associado à questão do meio ambiente. Hoje eu tenho respondo 3 processos aí por causa de mineração em bem gente, que eu nem sabia onde eu estava, que eu era o responsável. Tem que ir lá de vez em quando à delegacia de polícia ali de São Cristóvão, porque eu era responsável por um areal do Rio, que eu não sabia nem que eu estava, mas essas questões são terríveis. Mas a gente vai se ajustando. A questão da grande mineração, tá, eu acho que ela existe, já está. Tá? Então, eu vou na linha, não sei quem foi que colocou, mas eu acho que tem que reolhar a questão do Código Mineral. Tá? Eu acho que nós estamos fazendo, como o Walter falou, esse rendezvous aí daqui. Eu acho que isso aqui, está se transformando em Frankenstein, essa lei, que vai ser, acho que não vai trazer benefício nenhum para nada, nem para o governo, nem para o minerador, nem para o... Não vai trazer, a primeira frase que eu vou dizer assim, que esse desenvolvimento não vai vir. Tá? Eu acho que temos, talvez, que fazer, talvez, Maria Grícia, nesse grupo de trabalho, sermos muito criativos, porque não adianta só gerarmos documentos. Acho que tem que ter ação, tem que ter política de esclarecimento, tá? E tentar, talvez, eu não sei se, como o Pedro colocou, por que isso nesse momento? Por que desacelerar tão rapidamente? Tá? Eu acho que essa legislação, os CLIA, tá? Foi ele praticamente, a gente sabe que foi dele, na gestão dele ali como secretário, que foi gestado esse documento, mas eu acho que talvez tenha existido um certo corporativismo de ver uma oportunidade, e que eu acho que a gente estava no momento bom da mineração, as pesquisas estavam andando, a CPRM subindo, o DNPM se estruturando, e os preços em cima, e a gente acabou. São 10 mil alvarás aí parados, a mineração parou só esse ano. Tá bom? Bom, eu acho que a gente tem um grande desafio aí, e conte com a gente. Glícia. Bom, senhores, boa noite a todos vocês. Eu gostaria de colocar para vocês que esse é um momento extremamente rico, onde nós temos a oportunidade de levantar uma série de questões. E enquanto eu estou ouvindo vocês debatendo, vocês apresentando casos, as citações, é uma série de conflitos que surgem. É um filme que fica passando na minha cabeça, onde eu vou vendo
uma série de desacertos que o setor mineral vem sendo submetido. Então, eu me pergunto, pelo que eu escutei dos senhores, eu atribuo, e estando já envolvida sempre com o setor mineral há cerca de uns 40 anos, desde a época do Dias Leite, então eu atribuo que existe uma grande falha, um grande problema. Nós somos extremamente desorganizados. Nós não temos causas comuns, nós não temos uma questão única, nós não temos um projeto Brasil para a mineração brasileira. Este é o problema. O que nós vemos é uma coxa de retalho. Por exemplo, o senhor me permita, mas eu considero que esse novo Código de Mineração é um típico exemplo disso. Foi um projeto produzido, gestado, que não tem legitimidade, porque foi num ambiente fechado, algumas cabeças pensantes produzem um documento, depois submete e quer que a sociedade, os mineradores, o setor aceite isso.